Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meus irmãos. Vamos continuar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje, os dois últimos capítulos, capítulos 4 e o capítulo 5, né? A gente já viu que Paulo está falando nessa carta da perseverança por causa da perseguição, mas falando da parousia, do segunda vinda de Cristo, né? O capítulo 4 vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, que já falou antes, até o capítulo 3, né? Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, de fato, assim vocês estão procedendo. E quando ele fala quanto ao mais aqui, você vê que ele falou para trás e a sessão principal da carta terminou, embora haja muita coisa tratada, entendeu? Agora, lhes pedimos e exortamos no nosso Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem o mandamento que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstêm-se da imoralidade sexual. Cada um sabe controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos enfiados como os pagãos que desconhecem a Deus. O que Paulo fala aqui, e sempre frisa aqui nas cartas dele aqui, aos gregos, né, aquela região da Ásia, aos Gálatas, aqui em Tessalonicenses, é a questão da imoralidade sexual, porque eles eram pagãos, né, e aqui já estão convertidos, né. E quando ele fala aqui, ele está falando aqui que os padrões morais eram geralmente muito baixos, né, e a castidade, naquela concepção lá dos pagãos, era considerada desarrazoada. Paulo, porém, não queria comprometer os padrões claros e exigentes de Deus. Então, é preciso seguir a Deus, a advertência era necessária. Porque, afinal, embora cristãos assim como nós não somos imunes à tentação, né? Por isso que arrependimento é necessário, santificação é necessária e oração é sempre necessária. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois mesmo vocês foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. É um mandamento de Jesus, né? E aí vai falar da segunda vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus estará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Quer dizer que que dormiram ou que morreram, que já foram para a glória sem conhecer Jesus, vem antes, tá? O próprio Senhor descerá e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Meu irmão, minha irmã, aqui existe uma controvérsia muito grande. Algumas denominações falam que dormem, que eles não creem no corpo glorificado, mas na ressurreição da carne aqui propriamente dita. Não. Primeiro, Jesus vai vir, algumas denominações, Jesus vai vir e vai levantar, e vão levantar aqueles mortos, todos vão ressurgir. Não é como a gente que morreu, a gente vai para a eternidade, ou a gente sabe que vai para a eternidade, vai ter o juízo e a gente vai para a eternidade para junto de Jesus. Mas aqui, algumas denominações creem que morreu, acabou aqui, fica lá dormindo, não sente nada, não está em lugar nenhum, fica lá dormindo. Porque nós somos tricotomistas. Corpo, alma e espírito. Algumas denominações falam que o homem foi feito alma vivente, ser vivente, ou seja, a alma é isso aqui próprio, o espírito é aqui próprio, acabou, morreu, vai ficar dormindo até a volta de Jesus. E aqui está falando aqui da volta de Jesus, porque eles ficaram esperando a segunda volta. E existem muitas teorias escatológicas. Agora, quando teve a pandemia, foi aquela escatologia, e são sinais dos tempos, não tem nada disso. Entendeu? É interessante que Paulo não disse que Cristo dormiu. E talvez isso seja justamente. Paulo disse que Jesus ressuscitou, né? E para ressaltar o fato que tomou sobre si o pavor da morte, para que os que crescem nele não tivessem de experimentá-lo. Ele ressurgiu, ou seja, a morte que antes era pavorosa, porque significava o fim, Jesus trouxe esperança e trouxe certeza da continuação da vida, né? E aí vai falar,
Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmo sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando quiserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de um parto na mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, que não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês são todos filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Está falando aqui dos pagãos, a não conversão, da falta de aceitação de Jesus. Está falando disso aqui, né? Está falando de salvos e não salvos aqui. Os que dormem, os que estão dormindo, significa que, pode significar também, que aqueles que dormem são aqueles que são incrédulos, não creem na palavra de Jesus, tá? E aqui, sempre é interessante observar que a gente sempre vê aí, meus irmãos, muitos cristãos procuram saber a data da segunda vinda, daquele tempo, aquele momento, nem o filho nem os anjos sabem, somente o pai que está no céu, né? Mas é interessante que os tessalonicenses não estão aqui daqueles que esperavam nem precisavam datas. Agora, em 1800 e pouco, teve alguém lá que disse que a data 1800 alguma coisa, não sei o quê, ia acabar ia ter o fim do mundo, né? E outra coisa, a gente não deve temer o fim do mundo. O Apocalipse é um livro de bênçãos, né? Que a gente vai ver mais na frente. E quando fala aqui de destruição, não é o aniquilamento, mas a exclusão da presença do Senhor. Não é aniquilamento, é a exclusão da presença do Senhor. Muito claro isso. Portanto, a ruína da vida e todas as realizações de que as pessoas se ufanam, de repente, vira nada na presença do Senhor, né, meu irmão? É preciso estar acordado e lúcido, ou seja, em Cristo Jesus, mediante a fé de Jesus Cristo, através do estudo da palavra e firme na fé. E aí Paulo vai falar assim: agora pedi, meus irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês que os lideram e os que lhe aconselham. Tenham na mais alta estima, com amor por causa do trabalho dele. Vivam em paz uns com os outros, exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sempre sejam bondosos uns para com os outros e para com todos. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Então, meu irmão, é sempre o modo de olhar do cristão, não deve ser com ira, com fúria, mas deve ser sempre um modo amoroso, em exortação, firme na palavra. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe sempre. Glória a Deus.